Olá pessoal, André Linhares de novo com algumas novidades de imigração para vocês. Bom, vamos direto ao assunto, né? Eu anotei aqui algumas novidades que a gente está percebendo que estão saindo essa semana, recentemente muito importantes para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos ou estão pretendendo migrar para os Estados Unidos. Além disso, vamos responder algumas perguntas que são muito corriqueiras, né? Então acho que vale a pena a gente tentar esclarecer isso nesse vídeo breve. Em primeiro lugar, é muito importante para quem já está nos Estados Unidos, é uma notícia para quem já se encontra nos Estados Unidos em processo de imigração, tá? Então não é um processo que cabe a pessoas que estão com visto de trabalho, é um processo que cabe ao imigrante que está com visto de imigração pedindo o visto permanente. Atualmente, se você tem, digamos, o seu processo aprovado, irá a partir de outubro, 1º de outubro, para ser mais específico, a imigração vai exigir a vacina do Covid, tá, pessoal? Então, para quem está com agendamento de entrevista para pegar o Green Card, terá agora que provar que se vacinou, uma nova exigência do CDC daqui. Então, a partir do momento, não basta mais o teste negativo, você tem que se vacinar. Isso, no momento, é para quem está nos Estados Unidos, tá? Para quem vai estar fazendo o processo ainda no consulado, a entrevista, por exemplo, no consulado, essa exigência ainda não está em vigor, tá? Mas porque a regra saiu para cá. A princípio pode ser que sim, pode ser que venha mudar, mas para quem já está aqui, que está com a entrevista agendada ou para ser agendada, tem que ir agora no momento se vacinar, tá ok, pessoal? Uma outra notícia que a gente ouviu, que algumas pessoas me perguntaram, é se o México vai começar a exigir visto de turista para brasileiros, porque muitos brasileiros estão indo fazer quarentena no México, e está gerando essa dúvida. Até onde eu pesquisei, gente, eu não vi nenhuma notícia realmente afirmativa com relação a isso. Quando eu digo notícia dos órgãos governamentais, uma notícia mais concreta, tá? Como a que eu acabei de passar. Realmente vai acontecer. Essa eu não sei, pode ser que sim, pode ser que isso venha acontecer, mas no momento a gente não tem nenhuma definição, tá? Então, mas vou ficar de olho se o México passar a exigir vistos para brasileiros, né, nós vamos informar isso. E, obviamente, seria mais complicado ainda a entrada nos Estados Unidos, porque o México seria um país que não mais poderia se fazer a tal da quarentena para se entrar nos Estados Unidos. Uma outra notícia que eu acho muito interessante também é que agora, dia 30 de setembro, vão expirar o número de vistos, que é onde a imigração, o ano fiscal da imigração, digamos, eles começam em outubro. Então, dia 30 de setembro vai se expirar o número de green cards que são oferecidos dentro daquele ano específico. No momento, gente, para vocês terem uma ideia, tem vagas, na verdade, de 100 mil green cards, tá? Principalmente para áreas específicas de visto de green card no sentido de trabalho, ou seja, EB1, EB2, EB3. Isso é uma excelente notícia por um lado, uma péssima notícia por outro, né? Uma excelente notícia por um lado para a gente perceber que todo ano, né, quem está aplicando para EB1, EB2, EB3, enfim, também os outros, mas os outros a gente praticamente não fala, porque não são exatamente, são employment-based, mas não tem o mesmo perfil. É muito visto que sobra, né, gente? Então, a boa notícia é que ainda tem muito green card todo ano sobra esses green cards, mais ou menos. Então, tem muito green card para ser emitido que não é emitido, né? Isso, de uma certa forma, é positivo porque, né, cria-se esperança às pessoas que estão pensando em aplicar para o green card, que se qualificariam para um EB2, por exemplo. Tem vaga para isso, né? Então, não há aquela questão das pessoas falarem, poxa, já está saturado. Não está saturado. E a notícia negativa é porque vão sobrar, né? Ou seja, não foram usados 100 mil vistos, né? Existe até uma pressão da administração, de alguns órgãos da administração atual para realmente tentar colocar esses vistos, realmente processar esses vistos, mas realmente, a princípio, não vai ter como, vai se expirar e vão ser 100 mil green cards que não vão entrar, digamos assim, na lista desse ano, que não vão ser aprovados, que poderiam ser, que são 100 mil green cards que estarão abertos, tá? Mas, de certa forma, só para esclarecer para você que tem muito green card aí, tá? Se você simplesmente qualificar, ter green card não significa dizer que você automaticamente vai receber, né? Vão aplicar que eles vão dar para todo mundo, não, mas significa dizer que eles estão disponíveis. Bom, vamos lá, gente, eu vou partir agora para duas perguntas que eu normalmente recebo.
as pessoas estão perguntando normalmente se vocês só podem trabalhar. Quando estão nos Estados Unidos, vamos regressar um segundo, né? As pessoas estão nos Estados Unidos, o cliente está nos Estados Unidos, ele entra com a EB2, por exemplo, ele entra com o conhecido Combo Pack, né? Que é autorização de trabalho e viagem temporária. Esse Combo Pack atualmente está demorando um pouco para chegar, né? Em alguns casos, 6 meses ou até mais. E a pergunta é, eu posso trabalhar durante esses 6 meses? Ou, ainda mais, eu já estou com o Combo Pack, mas meu Combo Pack venceu, eu mandei a renovação dele. O que eu faço durante esse período? Eu posso trabalhar aguardando chegar o novo Combo Pack, porque eu já tive um, né? Resposta, no caso específico desses vistos, não, sem nenhuma exceção, no caso específico desses vistos, teoricamente você não pode trabalhar. Você tem que aguardar chegar a sua renovação para realmente poder trabalhar normalmente. Tá? Então é um problema, até muitas empresas, a gente fica, né, praticamente diariamente com esse problema, que muitas empresas acabam, às vezes, tendo que colocar o empregado em, né, o demitir, ou colocar de licença temporária, para que, a partir do momento que chega esse processo, esse Combo Pack, aí sim você pode retornar a trabalhar. Infelizmente, tem que aguardar, gente, faz parte do processo. Então, o que a gente, obviamente, sempre recomenda é enviar o teu Combo Pack com mais antecedência possível, né, porque está demorando mesmo. E, caso seja possível, né, tentar ver se há alguma brecha para que você possa ter esse processo agilizado. E a outra pergunta também que a gente sempre recebe, né, qual é o melhor visto? Se é o EB1, EB2 ou EB3? Todos é importante frisar que tanto o EB1, EB2 ou EB3, eles vão levar ao mesmo resultado, que é o Green Card. Tá? Então, não é que um EB1, por exemplo, ele vai te levar um Green Card, e o EB2 ou o EB3 não vão te levar ao mesmo Green Card, vai ter uma classificação de Green Card diferente, Green Card classe A, classe B ou classe C. Isso não existe, tá? Todos vão te levar ao mesmo denominador comum, ao mesmo resultado final, desculpa. A diferença é que qual deles você realmente se qualifica, né? Ou e qual deles é um pouco até mais o trâmite é um pouco mais direto. Questão de qualificação, né? Nós falamos de outros vistos, mas vou falar brevemente aqui, né? Obviamente o EB1 é para quem é um profissional mais qualificado, normalmente tem um mestrado, um PhD, e indo direto para o EB3, porque o EB3 ele pega qualquer profissional. Tá? Do cozinheiro, do atendente, né, até um profissional que tem um pouco mais de experiência. O EB2 ele é mais ou menos intermediário nesse sentido, e o EB2NW ele é o que, né, a gente pede o visto sem a necessidade de ter um sponsor, que é um empregador. O EB3 exige o sponsor, tá, gente? É um empregador, uma proposta de trabalho. Então, o empregador, na verdade, pede para você a obtenção do visto. Os três são bons, tá? O EB1 também, desculpa, o EB1, ele tem um EB1, um dos EB1s, ele tem uma característica semelhante ao EB1, EB2NW, que é também a falta da necessidade de um empregador. Todos são excelentes, eu acho que a diferença que existe entre eles é questões relativas à classificação do peticionante e tempo. O EB1, ele tem uma pequena vantagem com relação a isso, que você, no momento, pode pagar aquela taxa extra, né, aquele premium processing. O EB3 você também pode pagar, mas o EB3 você tem que aguardar o trâmite no Ministério do Trabalho, que demora mais ou menos uns 6 meses. Mas, então você pode pagar sim, você pode agilizar o processo também, mas você tem que aguardar. O EB2 também tem uma categoria de EB2 que você também pode pagar, mas é também através do Ministério do Trabalho, proposta de trabalho. O EB2NW ele ainda não tem essa possibilidade ainda de pagar essa taxa de $2.500. Então, e o EB1, você pode pagar essa taxa também, só que você não precisa passar pelo Ministério do Trabalho. Então, ele é muito mais rápido. Você pode, né, você tem uma aprovação de EB1 em um mês, depois que você envia o processo. Ele pode ser bem rápido, realmente. E eu digo aprovação nos Estados Unidos, tá? Depois, né, se você tem os outros trâmites aí no consulado, enfim, para quem está no Brasil. Mas a diferença é essa. A diferença são vistos, na verdade, bem heterogêneos, tá? Eles vão de um profissional extremamente qualificado, com PhD, a um profissional realmente que tem qualificação de um trabalho braçal mesmo, né? Então, ele se expande realmente bem
dentre todas as classes profissionais, digamos assim. Então, não é um visto preconceituoso, o EB1, EB2, EB3. Eles vão, né, do profissional, né, do cozinheiro ao PhD né, numa área científica, por exemplo. Pessoal, por enquanto é isso. Eu só queria passar essas novidades. Até a próxima e nos vemos em breve.